moer o bico, né? Que ninguém é de ferro. Bom, esse vídeo é um analisine. Eu nem sei qual episódio que é. Acho que é o... Eu tinha feito 10, 11. Talvez esse episódio seja o 12, tá? Mas tá aí no título e tudo mais. Hoje eu vou fazer o analisine desse quadrinho aqui, o Cansei de Ser Monstro, da Thaís Leal e do Guilherme de Souza. São dois cariocas e é um quadrinho muito completinho, que ele foi feito aqui, né, com a Prefeitura de Niterói, né? O projeto do quadrinho é muito bonitinho. Tá vendo aí como é que é? Completaço. A capa dele tem esses tons assim mais claros. A gente tem destaque aqui pro título e pro monstro em específico. O garoto é só pra ser uma criança mesmo assim, e beleza, meio básica. Mas o monstro tem a personalidadezinha dele, que também é uma coisa um pouco básica. É um quadrinho perfeito assim pra você ler pra uma criança, pra você dar pra criança, porque tem algumas criticazinhas. O menininho, ele ensina o monstro como que é ser humano, como que é ser adulto. Então assim, óbvio que de uma maneira simples, né, de forma superficial dos dilemas humanos, mas muito bem humorado, muito interessante. E a gente começa também com uns textinhos e tal. Essa edição aqui eu comprei no sebo, então ela é usada. A gente começa aqui com um acabamento muito legal, tá? Ficha e tudo mais. Aí a gente tem aqui um prefácio, muito bonitinho. E a gente abre com uma splash pagezinha assim, só com a gravata. Porque o disfarce do monstro é a gravata, né? A gente tem essa coisa cômica da gravata ser o que torna ele humano. É o que ele se disfarça. Então o monstro, ele vai assustar o garoto e o menininho fala, tipo nesse quadro aqui, ele fala assim: amo monstros, são tão mais legais que gente. Aí o monstro fala: sério isso? Aí ele fala: claro, monstros são grandes, fortes e nada machuca vocês, nem um caminhão. Nesse quadro aqui, né? Então assim, é uma criança que ela não tem medo de monstro. Hoje em dia as crianças não têm medo de monstro. Tem até aquele meme que a galera fala, da mulher que ela fala pro menininho que tipo, o Bolsonaro vai pegar ele. Aquela coisa de assustar a criança, tá ligado? Enfim, o que assusta a criança é qualquer coisa. Porque a criança, ela ainda tá aprendendo a discernir ali as coisas e tal. Mas hoje em dia as crianças estão nascendo mais evoluídas, obviamente, conforme o tempo vai passando. Mas o que é o medo, né? E esse quadrinho, ele tem essa cara infantil, ele é um quadrinho infantil sim, só que pra você que já é adulto, pra você que já é um jovem pré-adulto aí, um adolescente, você já vai ter uma leitura bem diferente desse quadrinho. Enquanto uma criança vai se divertir, já vai começar, que tá começando a ter os pontos críticos dela, vai começar a ter isso, aqui você vai ver que é uma analogia metafórica para a vida adulta de fato, e tem um negócio aqui místico, né? Não é só por causa da magia do monstro e tal, o mundo dos monstros, é porque tem muito mais, tá bom? É um quadrinho curtinho, ele tem umas 48 páginas, né? E ele me lembrou muito um zine que eu fiz, que eu não tô com ele aqui perto, eu guardei, que é o Gabi Bibi, né? Que é uma menininha que ela tem um monstro de amigo, assim, como melhor amiga, né? A galinha Gabi. E ela, né, tem vídeo aqui no canal já, e ela é um monstrinho de pelúcia e tal. Isso é bem legal, eu gosto muito dessa interação de criança com um bichinho de pelúcia e tudo. Então aqui a gente vê isso, né? Eu gostei porque eu já tinha visto já sobre esse quadrinho anos atrás, tem um bom tempo que esse quadrinho foi lançado. E eu achei no sebo e falei, cara, eu era doido pra ler esse quadrinho, eu vou levar esse quadrinho pra ler. E daí aqui o monstro fala que vai devorar o menininho fala pra ele, né? Voltando aqui, né, pra história do gibi de fato. Ele fala, cara, eu não tomo banho há dias e tal. E daí ele faz um sanduíche de peito de peru com gorgonzola. E o monstro começa a gostar. E é daí que o monstro quer mais. E eles vão pra um mercadinho e eles não têm dinheiro. Aí o menininho fala, cara, você precisa trabalhar. E a gente tem um uso perfeito na virada de página de Splash Page,
Então você vê que é um quadrinho muito bem planejado, a gente tem extras no final. O monstro, ele vai trabalhar, né? Olha só a diferença, né? Ele tem a gravata e a gravata tem o disfarce perfeito. Ele vai trabalhar, o menino faz um currículo para ele, né, digital. E o menininho, os pais dele não aparecem, né? Ele fala que os pais dele estão dormindo e não acordam por nada no começo da história. Que eles têm um sono pesado. E daí eles vão no mercadinho, ou é assim, tipo, pode ser no meio de uma tarde ali, porque os pais estão dormindo, né? Comecinho da noite, assim, sei lá. Às vezes eles estavam cansados do trabalho e foram cochilar. E daí ele aparece só ele interagindo com o monstro. E daí o monstro rola um crush no trabalho. O monstro nem sabe o que é isso. Ele começa a entender e fala, beleza, eu encontro, né? E daí a gente tem mais uma virada de página. Ele vai pro encontro, ele fala que ele gosta de comer pé de moleque e a moça acha que ele tá brincando e nisso ele é um humano, né? Pra galera ele é um humano, um humano. E daí a gente vê ele no psicólogo e no final ele corre pra tentar pegar o ônibus, que o menino fala pra ele que ele, pra ser humano também, ele se atrasa pra pegar o ônibus, né? E ele prende a gravata na porta e perde a gravata. E aí que todo mundo vê que ele é um monstro. Eu gosto muito dessa metáfora de monstro, né? A gente vê muitas obras usando isso, né? A criança monstro e tudo mais, né? Eu postei aí o vídeo também da Nimona, né? Que retrata disso, da criança monstro, que é uma coisa do imaginário japonês antiga, 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 que você pode ir no Ilha Kaiju, o mano lá ele sempre fala de umas paradas assim. E tem um vídeo que ele fala exatamente disso, né? Sobre a criança monstro ser retratado em alguns quadrinhos no Japão, né? E são várias metáforas para muitas coisas e é muito legal. E daí a galera começa a caçar ele, né? Ele chega na casa, o menino tá lá e daí o pessoal, porra, é um monstro. Eita. É um monstro e a galera vai atrás. E daí, tipo assim, mano, é aquela coisa meio Frankenstein, tudo assim, tipo, mano, é um monstro, vamos queimar, vamos acabar com ele. E ele tá correndo e daí tem um menininho e ele não tem pra onde fugir com o garoto. E no começo da história ele fala pro menino que não tem como ele ir pro mundo dos monstros se não for na barriga dele. Porque, né, é proibido. E daí o menininho desmaia, ele coloca o menininho na barriga dele. Aí aqui a gente tem essa virada de página que é onde tudo fica bem esclarecido. Tipo assim, por que não apareceu os pais dele? Aí a galera que meio que fala, tipo assim, que os pais dele morreram há muito tempo. Enquanto a casa ainda tá pegando fogo. E que ele morava com uma tia. Então, esse menino, como que ele vai ficar dias ali na casa? Porque eles passaram alguns dias ali. E a tia dele não foi atrás dele. Ou ele fugiu da casa da tia dele que maltratava ele, ou ele tá de Americanas. E você fica com essa reflexãozinha. Aí o monstro joga ele aqui, né, pra fora do bucho. E ele tá no mundo dos monstros. E ele fala que sempre quis ser um monstro. E o monstro fala, agora a gente vai disfarçar você. E daí a gente vai caindo pros extras, né. E o menininho, beleza, ele sempre quis ser um monstro e tal. Aí a gente tem os extras, tem a receita do sanduíche aqui. Isso aqui é muito legal, comida e quadrinho. É uma coisa que eu gosto bastante. Aí a gente tem aqui os extras, né, com os projetos do monstro. E eu acho, assim, que tem um link muito legal nessa coisa do monstro e tal, assim. Me lembrou Juniper Lee, que eu, inclusive, tava reassistindo esses tempos atrás. Que tem muito de monstro também. E aqui eles vão falando do processo de criação dos monstros, né. E, pô, mano, sensacional, assim, sério, tem bastante extra, é muito legal pra você que quer trabalhar com material infantil, que quer ter uma historinha legal pra ler pra criança, é ótimo, assim. E a gente tem aqui uma ficha técnica, né, finalzinha aqui da Thaís Leal e do Guilherme de Souza também, e eles são um casal, né, e daí aqui no final acaba com uma ilustraçãozinha, né? Assim como acaba no meu zinezinho também, Gabi Bibi. Então, assim, é um quadrinho completíssimo, 48 páginas, muito fofinho. Ele deixa essa coisa, tipo assim, esse menino, o que aconteceu? É uma história pela história, mas tem alguma coisa aqui, sabe? Você fica intrigado. Então eu acho que isso é legal, é interessante para crianças. Às vezes nem vai perceber, talvez você vai estar lendo e não vai perceber, mas tem coisa aqui. É um universo bem legalzinho, pô. O Guilherme é o cara que tá fazendo agora,
que fez a gráfica MSP do Chaveco. E lançou recentemente, né? Então, aí, mano, também, né? Se você gosta de gráfica MSP e tal, você tem uma ideia assim, então ele fez parte aqui dessa obra. Parece que ele escreveu essa daqui e a Thaís desenhou tudo. E aqui no finalzinho no extra ele fala que ele produziu a parada, começou a produzir com a Thaís e foi fluindo e ela já começou a desenhar. E ele nem precisou dar muita ideia do que ele queria porque ela já foi resolvendo tudo. Então, tipo assim, teve uma sintonia. E falando aqui no final que são um casal, eu acho muito fofo, muito legal isso. Tipo assim, ser um casal criativo, sabe? Porque são duas pessoas pensando juntas, então uma dá palpite ali na parada. Tipo assim, mano, eu acho que dá pra tentar dessa maneira e a coisa vai fluindo muito melhor, né? Eu não sei exatamente como é, mas deve ser muito interessante, né? Ter essa parceria aí bem interligada na parte criativa e em outras esferas da vida, né? Então, Cansei de Ser Monstro é um quadrinho bem legal. Eu tô com um quadrinho aqui também de monstro, né? Pra ler, mas, cara, eu acho muito interessante essa vibe do monstro, essa vibe do imaginário que traz a parada infantil que não precisa ser uma parada fraca, tá ligado? Porque a criança ela não é burra, a criança ela é muito inteligente e a gente tem mania de subestimar a criança. Não subestima a criança não, tá bom? Tá aí, Cansei de Ser Monstro. Toda hora eu quase falo, minha coisa favorita é monstro, mas é Cansei de Ser Monstro, da Thais Leal e do Guilherme de Souza, né? Então, gibizaço, resenha aqui, ó, fino do Bino. E eu vou bater aqui a thumbnail pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no bumbum.